Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho de Jesus. Estamos felizes de estarmos reunidos para as reflexões da noite. O capítulo sorteado foi o capítulo 24, o item 8, que trata o capítulo tem o título de A Candeia debaixo do alqueire. Mais um dos grandes ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. No entanto, o capítulo sorteado hoje, o item 8, tem o título Não Vades ter com os gentios. Trata-se de um texto que está em Mateus capítulo 10, que é o capítulo que Jesus dedica ao chamado Sermão dos Discípulos, ou Sermão Apostólico. Esse capítulo gira em torno da escolha de Jesus ali às margens do mar da Galileia, onde ele chega depois de ser identificado por João lá no Rio Jordão. Ele vai a Galileia e chegando naquela região onde chama Mensa Christi, onde fica ou onde ficava naquela época o ancoradouro dos barcos que pescavam às margens do mar da Galileia. E diz Mateus que Jesus chega e encontra Simão e André e os convida. Foram os primeiros convidados para estar a serviço da sua tarefa espiritual. E Mateus aqui nos versículos 5 a 7, que é o que foi sorteado hoje, ele diz assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então é mais uma importante reflexão para nós, essas recomendações de Jesus. Jesus estava dando instruções aos discípulos porque eles ainda estavam iniciando a sua missão. E na visão que nós podemos ter, Jesus veio para salvar o que estava perdido. Ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então a sua missão foi, e o seu evangelho é ainda hoje universal. Uma missão ampla para todos indistintamente, como ele diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vidas. Então Jesus, ao recomendar que eles não fossem aos gentios, nem na terra dos samaritanos, ele não estava discriminando esse pessoal. Nem o pagão, que é o gentio, nem o samaritano, que é um povo que também tem sua origem como o povo hebreu. É uma região que é de onde ficou ou ficaram as 10 tribos do Reino do Norte, que nós sabemos na divisão que houve quando os filhos de Salomão se dividiram. Judá ao sul e Israel ao norte. Então Jesus aqui faz uma reflexão muito interessante, que nós precisamos ir primeiro aqueles que querem melhor nos escutar. É a precaução daquele que quer levar a mensagem de Deus para o outro. Se ninguém, algumas vezes ele falou também nesse mesmo capítulo, que quando você chegasse a um lugar que não fosse bem recebido, sacudisse a poeira ou o pó de sua sandália e fosse para outro lugar. Porque não devemos impor a mensagem. Nós devemos expor para aqueles que querem ouvi-la e que querem mudar, aqueles que querem seguir o bem, a paz e o amor. E Kardec faz um comentário aqui muito interessante no item 9, quando ele diz assim: em muitas circunstâncias, Jesus prova que
que suas vistas não circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem toda a humanidade. Se ele diz aos apóstolos que não deve ir com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Muito sábia essas palavras de Kardec, porque o povo conhecia toda a história de Moisés, toda a Torá, todas as revelações dos profetas e ansiavam realmente pela chegada do Messias. E a missão dos apóstolos foi exatamente essa. Paulo pregou a vinda do Messias para a Ásia Menor, para a Grécia. Ele foi pregar primeiro nas sinagogas daquela região que Jesus era o Messias esperado, que era esse a visão judaica da época, como ainda é hoje. O judeu ainda hoje espera o Messias. E Jesus, na sua prudência, na sua sabedoria, recomendou essa prudência para os discípulos. Como se dissesse assim, não vá agora aqueles que não querem nos ouvir. Vocês não estão preparados suficientemente para isso. E nós sabemos que não estavam mesmo, porque quando Jesus é crucificado, que eles vão pôr esse ensinamento em prática, todos foram martirizados por isso. Menos João o evangelista. Mesmo assim, foi perseguido, foi preso e foi asilado na ilha de Patmos dos 65 aos 80 anos. Então a prudência em expor a palavra a quem quer ouvir é importante. Você não pode negar alguém que queira que você explique, que você leve alguma coisa para ele. Você não pode negar. Agora o que você não pode é impor o seu ponto de vista. Nisso, a doutrina espírita tem muita prudência, porque o espiritismo, mesmo quando ele expõe, ele não impõe. É uma doutrina da lógica, da razão e do bom senso. Por isso que é consoladora, confortadora, reveladora, porque é uma doutrina completa, mas não sai impondo ninguém a acreditar nela. Vai demonstrando pela conduta dos seus seguidores, pelo seu comportamento, pela forma de agir, pela prudência, pela fraternidade, pela caridade, pelo amor, pelo servir aqueles que precisam. São esses os princípios da doutrina que muito bem codificada nos dá essa prudência em não fazer proselitismo nem impor. Façamos a nossa parte. Divulgar a doutrina é importante. Emmanuel fala disso, é o melhor benefício que a gente pode fazer à doutrina é a sua divulgação, mas para aqueles que querem ouvir. Não há necessidade de irmos para as praças, de sair impondo, mas aceitar o convite daqueles que querem ouvir, aprender, estudar e melhorar-se para chegar a Jesus. Esse é o trabalho, essa é a missão, essa é a tarefa do espírita. E Kardec fala com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que Jesus os aconselhou a ir em primeiro lugar buscar as ovelhas transviadas de Israel. Isso é, semear num terreno já preparado. Muito racional, muito lógica e perfeita a explicação de Kardec. Então, mais tarde, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, com o Paulo de Tarso na sua nobre missão, e com todos os apóstolos no primeiro século, que todos disseminaram a mensagem de Jesus pela Samaria, pela Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia, pela Grécia. E todos nos territórios romanos foram vítimas ou mártires por amor a Jesus.
Vamos refletir sobre o nosso Evangelho de hoje, agradecendo mais esta oportunidade e pedindo a Jesus que nos conceda as bênçãos da paciência, da luz, da solidariedade, do bem, do perdão em torno daqueles que nos cercam, que sejamos luzes para todos indistintamente. Peçamos a presença do Dr. Bezerra de Menezes, que venha auxiliar esses irmãos que estão no grupo da prece em todas as suas necessidades. Os hospitalizados, os cirurgiados, os que vão passar por cirurgia, os que estão em recuperação, todos possam receber as bênçãos do alto. Aqueles que estão chegando hoje ao planeta, nascendo, os que estão voltando para a pátria espiritual, que também recebam as luzes das nossas orações e das nossas preces. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, que venha, em nome de Jesus, disseminar o seu amor e a sua paz por todos esses que sofrem. E pedindo ainda que fluidifique esta água para que nós, a fazer uso dela, sejamos beneficiados. E em teu nome, Mestre Jesus, agradecendo por mais esta noite, nós depositamos em tuas divinas mãos todas as nossas necessidades de paz, de tranquilidade, de repouso durante o sono desta noite. E agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida e por tudo que tivermos neste dia feito em benefício daqueles que nos cercam. Perdoai-nos por não ter feito tudo o que poderíamos e que deveríamos, mas não tire da nossa mente e dos nossos corações a importância de estar sintonizados com o bem, com o amor e com a paz. Durmam todos com Jesus e até amanhã, se Ele assim o permitir. Muita paz a todos.